Será que realmente o que nós queremos, tudo o que nós queremos é Jesus? Será que tudo o que nós queremos realmente é Jesus? É a pergunta que nós começamos essa noite a falar, a palavra que se encontra lá em João, capítulo 3. João, capítulo 3. Um encontro durante a noite escura. João capítulo 3 nos diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite, na noite escura, e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estaria com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo, pois o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Até aí a palavra do Senhor. Nicodemos, um fariseu, mestre da lei, uma das autoridades sobre Israel naquele momento. Como todos nós sabemos, Jesus já chegou tendo muitos conflitos com esta gente, com estas pessoas que eram autoridade e quem ensinavam, e quem eram aqueles que naquele momento era autoridade espiritual sobre o povo. Jesus já chegando e acusando os fariseus de serem sepulcros, aqueles leitores da Bíblia, como é que é? Caiados. Sepulcros brancos, embranquecidos, em outras palavras. Ou seja, vocês estão mortos por dentro e por fora estão muito bonitinhos. Jesus já chegando e acusando eles de oprimirem o povo, de torcerem a palavra, de falarem a palavra segundo convinha a eles expor as pessoas. E, no entanto, Nicodemos é o único fariseu em todos os evangelhos que tem a coragem de sair do seu lugar de acusado e de questionar Jesus para ir ter um encontro com Jesus. Só que esse encontro foi à noite. Por que vocês acham que esse encontro foi na noite escura? Quando vocês não querem ser vistos como uma pessoa, talvez vocês vão fazer alguma coisa na calada da noite para que ninguém nos veja, não é assim? É assim que funcionam as coisas que a gente não quer que as pessoas saibam. Nicodemos foi o que aconteceu. Ele marcou um encontro com Jesus no meio da noite, que era para ninguém, principalmente aqueles coleguinhas, não verem que ele estava conversando com Jesus. No entanto, Jesus tem toda a boa vontade e explica: vê em Nicodemos um coração sincero. Como que ele queria saber que Jesus estava ali, ele sabia, entendia que não é possível aqueles milagres se Deus não estivesse com ele. E Jesus deixa bem claro: vocês têm que nascer de novo. Vocês estão mortos por dentro, mas vocês precisam nascer de novo. E ele diz: como vou nascer de novo? Ele pensou em nascer, de entrar de novo dentro da barriga da mãe e nascer. E Jesus diz assim: não é esse nascimento que eu estou falando. Estou falando de um novo nascimento no Espírito.
É necessário que vocês nasçam de novo no Espírito. Agora, queridos, o nascer de novo que Jesus explica para Nicodemos é a tentativa de Deus de dar a chance ao homem de começar tudo do zero. No que diz respeito ao vínculo que foi perdido no Éden, lembra, né? Nós perdemos um vínculo com Deus ali no Éden. Nicodemos estava morto e Jesus vem trazer esse vínculo de novo. Jesus vem vincular de novo o homem a Deus. O verbo, diz a Bíblia, se fez carne. E nós hoje começamos a celebrar a Páscoa. A partir de hoje, todos os nossos sermões até a Páscoa apontam para a cruz. O verbo, o Deus eterno, se faz carne para habitar entre nós e termos como seres humanos a chance e a oportunidade de vermos como raça a sua glória de pertinho, tocar nele, ouvir a sua voz. Jesus, o Filho, veio para nos conectar novamente com aquele propósito inicial de Deus Pai, a vida eterna, que nós cortamos no Éden. A partir daquele sacrifício de Jesus na cruz, nossa morte física é só o fim nesta vida. Jesus veio nos trazer a vida eterna. Nesse plano, nossa vida um dia vai terminar. Nós temos a certeza, a única certeza que temos quando nascemos, é que nós um dia vamos morrer. É a única certeza dessa vida. As outras coisas acontecerão ou não, mas morrer, todos vamos passar por isso. Não temos como. Até a gente pensa, né? Como seria a nossa vida se a gente não morresse? Mas nós morremos. Jesus ressuscitado, então, se torna o resgatador da vida aqui na terra e no céu. Oh, glória, aleluia. E eu vou ler uma parábola de um teólogo, Kierkegaard, que ele diz assim, ele faz uma história para que a gente possa entender o que Jesus fez quando veio à terra como verbo. O verbo se fez carne, como homem. Ele diz assim, suponha que um rei, vamos prestar bem atenção essa parábola é linda, diz assim, suponha que um rei amasse uma simples e humilde donzela do seu reino. Como poderia aquele rei declarar o seu amor pela jovem plebeia? Talvez a moça correspondesse ao amor do rei, por medo ou coação, mas o que fazer a fim de que ela o ame pelo que ele é em sua personalidade, em seu caráter, e não pelo título real que ele detém? Após muito refletir, aquele rei, convencido de que não poderia revelar-se como um rei, sem interferir na liberdade de escolha da sua amada, decidiu descer de nível e humilhar-se. Ele deixou o seu trono, tirou os trajes reais e vestiu-se com uma capa já desgastada pelo uso. Não era um mero disfarce, pelo contrário, tratava-se de uma nova identidade. Aquele rei assumiu o modo de vida de um súdito serviçal, a fim de conquistar o amor da sua amada donzela e casar-se com ela. Talvez pudéssemos dizer, que tática arriscada. Aquela jovem poderia amá-lo ou desprezá-lo, repelindo-o para longe da sua vida, e ele, naquela condição, perderia o seu amor para sempre. Mas foi isso que Jesus fez por nós. Ele poderia nos obrigar a amar ele, Deus poderia, na sua soberania, nos obrigar a amá-lo, mas ele tomou forma de ser humano para que tivéssemos a chance, como raça, de viver com Deus eterno e conhecer esse Deus. Era a primeira vez que o ser humano tinha esse contato direto, ouvir a sua voz, tocá-lo, ver ele caminhando sobre a terra, ver o seu jeito, o seu cheiro, e amá-lo, vendo esse Deus que chegou até nós. E quando nós falamos desse Deus eterno, nós precisamos olhar de que eterno, quando a gente fala de eterno, nós vemos que essa essência de Deus, o nosso Deus é eterno, e eternidade é algo que está acima do tempo, né? É algo que não tem início nem fim. Eternidade está fora do nosso tempo de seres humanos. A vida aqui na Terra tem início, meio, fim, tem passado, presente, futuro, mas Deus está acima do tempo. Deus está acima do nosso tempo, porque Ele é eternidade, igreja.
Ele é um Deus que não está no passado, Ele não está no futuro, Ele está no presente, porque Ele é eterno. Então, o que precisamos entender quando pensamos em um Deus eterno é que esse Deus colocou essa eternidade no nosso coração, no coração do ser humano. E há dentro de nós algo maior que nós mesmos e que a gente não consegue nem compreender. É aquele vazio, é aquela necessidade de conexão com algo que nós andamos buscando pela vida, porque nossa vida se complica em algum momento e a gente quer respostas e não acha essas respostas e nós queremos achar algo além de nós. Então, nós começamos a ter o primeiro contato com Deus. Vivemos num corpo finito, é verdade, um dia o nosso corpo perecerá. Mas nós temos uma alma que é eterna. Há um conflito dentro de nós. Nosso corpo vai perecer, mas a nossa alma vai continuar viva para sempre e todo sempre. Porque é esse traço de Deus que a nossa alma leva, eternidade. Agora, queridos, Deus nos criou para um propósito de morte? Será que Deus nos criou para isso? O que você acha aí? É claro que não. No plano inicial de Deus, Ele não tinha a menor intenção de que nós morrêssemos. Nós escolhemos a morte. Nós escolhemos a morte. O propósito de Deus era nos dar sempre a vida eterna, desde o início. Mas nós, em desobediência, escolhemos morrer. Escolhemos cortar com esse Deus. Escolhemos ir embora. Tivemos a escolha daquela donzela lá atrás. E Deus então vem de novo nos dando uma chance em Jesus, dizendo, vamos de novo? Vamos sentar novamente? Mas dessa vez eu quero que tu me ames por aquilo que eu sou, assim como tu me vês e não mais como aquele Deus lá do Éden, tão poderoso, tão tremendo. Eu quero que tu me enxergues como um igual a ti e te dar a escolha de tu me amar ou me rejeitar. E é isso que nós estamos fazendo aqui, igreja. Então a vida eterna não é simplesmente algo que não termina nunca. É algo mais profundo a vida eterna, porque ela é o tipo de vida de Deus. Entendemos isso, igreja? Eternidade é o tipo de vida que Deus tem. É o tipo de vida que só Deus tem. Então, por ser algo que está por cima de nós, que está por cima desta vida, e por ser a vida de Deus, a primeira coisa que Ele quer nos dar quando a gente chega a Ele, é esse tipo de vida que nós precisamos. Porque quando nossa alma conecta com o Espírito de Deus, nós temos o contato da eternidade em nós. E é tão maravilhoso sentir que nós estamos vivos com um propósito, que não andamos pelo mundo divagando. Agora, a minha pergunta, e falo nessa noite que aos olhos humanos é loucura, quando nós falamos de Deus e de um Deus eterno, para qualquer pessoa que não nasceu de novo, isso é loucura. O que eu estou falando agora, talvez para alguns de vocês digam, mas isso é louco. A Bíblia diz isso. Diz que para os olhos daqueles que não nasceram de novo é loucura, o reino é loucura. A nova vida é loucura, mas para Deus é algo de extremo valor. Porque olha só, diz que tem festas nos céus quando um pecador se arrepende. Se será valioso para Deus que os céus, os anjos, os arcanjos, fazem festa no céu junto com o nosso Deus, quando nós nos voltamos a Deus e nos arrependemos dos nossos pecados, dizemos, Senhor, eu quero caminhar contigo. É isso que a Bíblia nos fala. Agora imagina, até no meu país isso tem até uma brincadeira, né? Porque o meu país nesse momento é um país que precisa ser alcançado, por isso nós estamos orando todas as manhãs pelo Uruguai. O Uruguai é um país que precisa ser alcançado, é um país que está dentro daquelas nações que precisam ouvir o Evangelho ainda. Porque não há missionários, não há obreiros, não há pastores. A igreja está fechando as portas. As maiores igrejas lá circulam entre 60 membros e 100. Isso se considera uma igreja grande. Agora, lá no Uruguai, entre os pastores, temos uma brincadeira que diz assim, se tem festas no céu quando o pecador se arrepende e se volta a Cristo, quando um uruguaio se arrepende, tem uma rave lá em cima. Porque o coração duro, meu povo, tenho que dizer isso, coração duro.
povo fechado, povo que se acha suficiente por causa da sua intelectualidade, sabem tudo, não precisam de Deus. E como foi difícil chegar ao Evangelho na minha família, porque meu pai era um ateu. Mas, quando eu olho para a minha família, eu olho a misericórdia de Deus nos tratando um por um. E eu penso assim, que se Deus pode converter um uruguaio com o meu pai, e transformá-lo num louco que se transformou pastor Botino. Final de semana estivemos orando por ele, porque sexta-feira ele estava na lona. Ele viajou para o Chile para pregar lá, e ele ficou doente no que chegou àquele país, ele ficou doente. Eles tinham que pregar, ele e a minha mãe. E nós estivemos orando, Senhor, levanta o teu servo. Deus fez um milagre. Sábado, quando ele tinha que pregar, ele estava super bem, graças a Deus. Então, nós vamos olhando aquilo como Deus vai fazendo as coisas, e eu faço uma pergunta nessa noite: será que o que é importante para Deus é importante para nós, queridos? Porque a primeira pergunta é daí que nós temos que começar a questionar o nosso nascimento de novo. Porque, sabe, será que temos noção do valor da nossa salvação? Porque quando nós nascemos de novo, quando nós somos herdeiros e nascemos de novo, porque a Bíblia nos chama de herdeiros com Cristo. Deus nos colocou no mesmo patamar de Cristo Filho. Nós somos filhos de Deus como Cristo, como seu Filho. Então, nós temos sinais, herdeiros têm sinais. Pessoas que nasceram do Espírito, como Jesus falou a Nicodemos, têm sinais. Os nascidos da água e do Espírito têm sinais na sua vida. E o primeiro sinal que eu quero falar nessa noite é que aquilo que é importante para Deus é importante também para mim. Então eu pergunto mais uma vez nessa noite: será que aquilo que importa para Deus é importante para mim? É realmente importante para mim? Porque quando nós olhamos, e vou partir do Sermão da Montanha, indo para outra passagem, Jesus ensina ali sobre os valores do reino. Os valores do reino de Deus, que nós tanto dizemos que fazemos parte e que somos cidadãos desse reino. Você realmente se acha um cidadão do reino? Você realmente se acha um cidadão do reino, igreja? Nossa! Jesus amado, tenha misericórdia desta igreja, Senhor. Nós nem sabemos quem somos, igreja. Ser cidadão do reino. Os que estão convencidos, digam esse amém bem alto. Amém. Oh, glória. Tem gente convertida aqui na igreja. Oh, aleluia. Poucos e bons. Queridos, Jesus ali no Sermão da Montanha, ele desestrutura os valores. Porque os valores do reino não têm nada a ver com o valor desse mundo. Jesus se refere aos filhos do reino como bem-aventurados. Ele diz bem-aventurados, lembra o Sermão da Montanha? Bem-aventurados aqueles, afortunados aqueles, felizes aqueles, ricos aqueles. É isso a palavra. E no grego, bem-aventurado quer dizer ricos, enriquecidos, poderosos. São aqueles que, e aí diz então, aqueles os humildes de coração, são aqueles que choram, são aqueles que têm sede e fome de justiça. E aí vai a lista dos empobrecidos e dos detestados desse mundo. Ele diz assim, Jesus então muda o conceito terrenal de felicidade e riqueza deste mundo para o que é felicidade e riqueza lá no céu. No reino do Deus eterno em que nós estamos falando. Então Deus coloca um valor aos humildes. Deus coloca um valor aos que choram. Deus coloca um valor aos pacificadores. Deus coloca um valor aos puros de coração. Deus coloca um valor aos que têm sede de justiça. Eles têm um valor. Mas, queridos, eles não são bem-aventurados porque eles choram, porque eles são injustiçados, porque eles são puros de coração. Eles são bem-aventurados porque deles é o reino de Deus. Porque deles é o reino.
Não é pela condição que eles têm, porque eles são pobres, humildes, porque eles são injustiçados, porque eles choram. Não, eles são bem-aventurados, porque deles é o reino de Deus. É o que diz Jesus ali no Sermão da Montanha. Bem-aventurados eles, porque deles é o reino de Deus. Então os valores do reino são trocados. Jesus nos descreve em várias oportunidades o reino como uma sociedade na qual a vontade de Deus se faz na terra tão perfeitamente como se faz no céu. Se trata de um reino formado por quem nasceu de novo. Por quem nasceu de novo. Então o reino é a igreja? O que você acha? Será que o reino é a igreja de Cristo? Será que nós aqui somos o reino? É a igreja aqui, família de Deus, é o reino? Não. A igreja também é o reino, mas ela não é o reino. Ela não é o reino. É também a igreja. A igreja atua como uma comunidade, ela faz parte do reino. Ela é um canal para que a gente conheça as coisas do reino, mas o reino vai além dela. O reino de Deus vai além da igreja, porque ela abrange todas as pessoas que nasceram e morreram antes que a igreja existisse. Ela vai muito além disso. A igreja atua então como um canal para que nós possamos conhecer as verdades inseridas nesse reino. E principalmente porque ela é a sua noiva. Você sabia que nós somos a noiva de Cristo? Oh, igreja, que tristeza nos dá isso. Nós teríamos que estar saltando nos nossos assentos nesse momento. A Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva, é a sua prometida, é aquela donzela. É aquela menina que Jesus amou e que Ele deu a sua vida por ela. Então, eu lembro que quando eu me converti, comecei a dar os primeiros passos no Evangelho, porque eu nasci dentro da igreja, mas só ouvia falar de Jesus, mas não conhecia Jesus. Há uma diferença tremenda quando nós nascemos na igreja e somos filhos de cristãos, nós ouvimos falar muito de Deus, mas nós não conhecemos Deus. E se você pensa, pai, que porque seus filhos nasceram e cresceram aqui, estão convertidos, não seja tolo, não seja ingênuo. Seus filhos precisam de conversão. E isso é um processo lento. Para alguns vai muito rápido, mas para outros é bem lento. Para mim foi bem lento. E eu lembro que quando eu me converti, eu tinha muitas queixas sobre a igreja. Minha lista era longa. A igreja é hipócrita, a igreja isso, a igreja aquilo. Eu queria sair da igreja. Eu queria fazer outra vida, eu queria, sei lá o quê, mas igreja não é meu negócio, não é o que eu quero. Mas quando eu tive um encontro com Cristo, quando o encontro da noite escura, aquela que Nicodemos chegou em Jesus, perguntando, e teve aquele encontro com Jesus, e eu tenho certeza que dali ele saiu decidido de que realmente ele era o Filho de Deus, o Messias. Quando eu tive esse encontro, a igreja, para mim, passou a ser o foco do meu amor por Jesus. Eu comecei a dizer, Senhor, eu preciso estar na igreja, eu preciso estar inserida, eu quero caminhar com pessoas que me inspirem. Eu quero estar junto de pessoas que me abracem, que me digam, seguimos adiante. E que sejam um modelo para mim, que eu diga, eu quero ser como aquela pessoa. Eu quero orar como aquela pessoa ora, eu quero falar como ela fala, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero fazer o que ela faz, mas eu quero viver como aquela pessoa vive. Eu quero viver a minha vida dentro daquilo que a Bíblia me fala que eu preciso viver. Porque olha, queridos, nós podemos dizer que somos cristãos, nós podemos dizer que nascemos de novo, na nossa loucura nós podemos até acreditar que nascemos de novo. Mas se nós não temos os sinais de quem nasceu de novo, esse nascimento é fracasso, é falso. O segundo sinal de que nós
que nós nascemos de novo e que nós somos herdeiros, é que fomos ressuscitados dos mortos e, portanto, temos um comportamento de vivos. Oh, glória! Temos um comportamento de vivos, igreja. Porque nós não estamos mais mortos, fora do propósito do reino. Nós precisamos entender uma coisa, fora do propósito do reino, todos estão mortos. É isso que a Bíblia nos fala. Todos, gente. Não tem, mas aquele lá é um cara bom. Gente, eu preguei um tempo atrás, nós precisamos entender uma coisa. Ser gente boa não quer dizer que você seja discípulo. Você pode ser uma pessoa boa, mas você não é discípulo. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, cheia de amor, de bondade, mas você não é discípulo. Você não está inserido num propósito. E se eu não for um discípulo, se eu não ter nascido de novo, nada me adianta toda essa bondade. Não me adianta nada, nada vai me adiantar. Eu preciso nascer de novo. Então, fora desse propósito, todos estão mortos. Bons e maus, todos estão mortos. E digo mais, nem todo mundo que está inserido dentro da igreja está vivo. Que notícia, hein? Que notícia boa nós temos para dar. Isso que é o mais triste. Nem todo mundo que se congrega numa igreja, não estou falando só dessa igreja, todas as igrejas, nem todos estão vivos. Tem muita gente morta dentro da igreja, e nós vamos entendendo isso. Porque, olha o que o Espírito diz à igreja de Sardes, lá no Apocalipse. Para aqueles leitores da Bíblia, Jesus confronta, Jesus traz aquela palavra, João, e diz assim, conheço as suas obras, diz da igreja, fala da igreja. Eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta. Lembre-se do que você ouviu, obedeça e arrependa-se. É a mensagem para a igreja que estava morta. Tinha título de igreja, capaz que lá a igreja de Sardes dizia família de Deus, Pelotas. Por que não? Vocês têm fama de estar vivos, vocês estão mortos. Volte atrás, se arrependa e obedeça. Havia uma chance para voltar. Gente morta está somente preocupada em alimentar os desejos do seu coração, mas não com a verdade da cruz. Nós podemos estar cheios de vontade, mas não das coisas de Deus, não das coisas do céu, não das coisas do reino, não de um Cristo ressuscitado. Nós estamos preocupadíssimos com os nossos desejos, as nossas vontades, o que é bom para mim, meu umbigo. Podemos ter conhecido a Jesus através, de repente, de uma doença. Muitos chegamos aqui através de uma doença, através de um problema de família. Outros chegamos por um problema emocional, conflitivo, psicológico, algum tipo de distúrbio. Não sei qual foi o motivo. Você chegou aqui porque disse, esse lugar é legal, achei legal, vou ficar aqui, eu preciso de gente assim, que eu possa me sentir bem, com amigos. Você chegou aqui para fazer amizades. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, queridos. Se não temos nascido do Espírito, e para os valores do reino, numa mudança de mentalidade que nos desapega das coisas desse mundo, só teremos experimentado alguma coisa parecida com o nascer de novo, mas não é o nascer de novo. Não é o nascer de novo. Eu lembro quando minha bisavó e a minha avó se converteram ao Evangelho. Minha bisa tinha erisipela nas pernas. Ela estava já para perder as pernas. O médico já tinha dito que era impossível ela sair daquilo. E minha avó materna, atormentada pelos demônios. Porque ela frequentava centro espírita, kardecista, e os demônios tomavam ela para falar, os mortos, né, entre aspas, tomavam ela para falar ali na mesa, né? E ela entendia que aquilo era uma coisa boa.
Mas em determinado momento, os espíritos que pediam licença para ocupar o corpo dela, chegou um momento em que não pediam mais licença. Eles entravam na hora que eles queriam. E diz meu avô, me contava para nós, porque eu era muito pequena e não vi isso, mas diz que no meio da noite minha avó acordava cantando como os cantores e como os espíritos e não sei o quê. E eu sou isso, eu sou fulano, eu sou mengano. E não deixava meu avô dormir. Ninguém dormia na casa. E foi assim que minha avó chegou no Evangelho, totalmente perturbada. Houve um motivo para que elas chegassem ali. Deus trouxe elas ali numa campanha evangelística, entregaram sua vida a Cristo. Minha bisavó se curou das pernas e minha avó foi liberta. Nunca mais ela quis saber, e ela tinha um vizinho que ia no centro espírita, que tinha levado ela, e os vizinhos diziam assim, Dona Altamira, diz que ele gritava da frente, né? Eles moravam porta com porta, uma rua, vizinhos de frente. E o vizinho dizia para ela, Dona Altamira, os espíritos clamam pela senhora lá no centro. E ela dizia para ele, diga para eles que eu não volto nunca mais. Eu sirvo a outro Senhor. Queridos, sabe de uma coisa? Eu sempre vi minha bisa e minha avó totalmente comprometidas com o reino. Foram mulheres para mim cruciais. Minha avó foi uma formadora, ela formou meu caráter em Cristo. Ela me passou os valores do reino. E os valores da minha avó eram dobrar o joelho e buscar a Cristo em tempo, fora de tempo, quando estava feliz, quando tinha problema, em todo o tempo. Se ela estava feliz, se ajoelhava e agradecia a Deus. Se ela estava com problema, se ajoelhava e pedia a Deus, colocava na presença de Deus. Lembro das filas de gente nas escadas da sua casa. Dona irmã Tamira, ore por mim, porque essa era a minha avó. Então eu não estou falando aqui, eu sempre vi esse desapego da minha avó, uma pessoa desapegada das coisas desse mundo, tanto fazia para ela se aquele dia tinha 1 litro de óleo para fritar comida, ou se tinha gás, tanto fazia, porque ela tinha um Deus a quem servia. E ela dizia assim, isso é detalhe na nossa vida, nós precisamos servir a Deus. Totalmente desapegada. Eu aprendi, e apesar das doenças que ela tinha, porque continuou sempre uma pessoa muito doente, apesar das doenças, apesar de uma vida que foi com muita dificuldade, quando a gente olhava para ela, nós víamos uma mulher que tinha uma vida convidativa. Quem tinha um contato com minha avó dizia, que vontade de ser como a Dona Altamira, que vontade de servir esse Deus que a Dona Altamira serve. Eu sempre disse, Senhor, quando minha avó morreu, eu cheguei ali no caixão dela, botei minha mão sobre a sua frente gelada. E eu disse assim, Senhor, eu vou fazer uma oração bem pretensiosa para Ti, Senhor. Como fez Eliseu com Elias. Que o Teu manto caia sobre mim. Eu fiz essa oração, que o manto da minha avó caia sobre mim. E que eu possa ter um pouquinho daquilo que Tu desse para ela. Um pouquinho, Senhor. Já vai ser muito bom para mim. Já vou ser muito feliz com isso. Agora, queridos, é por isso que pessoas vêm e vão sem mudanças nenhuma, porque só enxergam Jesus como alguém que pode fazer alguma coisa por elas. E ao contrário, Ele precisa ser o centro da nossa vida. Ele não está para nos satisfazer e fazer as nossas vontades. Ele não está para nos fazer coisas. O propósito daqueles que nasceram de novo não é que Jesus nos faça coisas. Não é um botão que a gente aperta quando precisa. A vontade de Deus é que nós sejamos, que Ele seja o centro da nossa vida. Ele não vai aceitar outro lugar. Então estamos mobilizados muitas vezes, imobilizados, aliás, às vezes estamos imobilizados porque temos carregado mortos nas costas. Sabe? Temos feito da igreja a salvação da nossa vida. Temos feito dos nossos pastores os deuses. Temos feito dos nossos irmãos servidores. Pessoas que estão para nos servir a qualquer momento, quando precisa. Temos usado a vida das pessoas sem oferecer nada em troca. A gente não dá nada da nossa vida para o Evangelho. Nós queremos que as pessoas nos sirvam. Queremos que a igreja nos sirva, mas o que nós estamos fazendo pelo Evangelho? O que nós estamos dando quando dizemos que somos nascidos de novo? Porque o nascido de novo, querido, ele tem esse sinal.
Ele está engajado nas coisas do reino. Isso é conversão. É uma morte que nunca teve ressurreição, é uma vida morta. Quando nós olhamos uma pessoa que está só agarrada nas pessoas aqui dentro da igreja, porque me fizeram, porque não me fizeram, porque faltou, que não faltou, nós estamos vendo uma vida que não teve ressurreição. Podemos ter muitos resultados, queridos, mas nada disso será verdade. Nada disso será verdade. Então, mortos precisam ser carregados nas costas, mas os ressuscitados em Cristo estão inseridos num propósito que experimenta a plenitude da vida de um Deus que é eterno. Oh, glória, aleluia. Não estamos preocupados com o futuro. Não estou nem um pouco preocupada. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não tenho ansiedade porque eu não vivo preocupado com o futuro. Não me interessa. Não vivo para o futuro, eu vivo para o agora. Eu vivo totalmente para agora. Eu vivo esta noite. Eu estou aqui, eu não estou aqui pensando no que eu tenho que fazer amanhã. Eu estou aqui pensando, Senhor, obrigada porque estou aqui. Nesse momento, também não vivo no passado, me culpando porque eu fiz, porque eu não fiz, deveria ter feito. Passado é um tempo que passou, porque a eternidade é o hoje, amado. Essa é a eternidade de Deus. Somos o hoje. E o quanto a minha vida mudou depois que eu ressuscitei da morte para a vida em Cristo? Essa é a pergunta que eu faço nessa noite. O quanto a nossa vida mudou? Faça-se esse teste. Então, o reino implantado nos lugares onde um cristão está, ele não é físico, ele não é um país, ele é um lugar onde os nossos pés são colocados. Onde nós chegamos ali está o reino, diz a Bíblia. Nós somos responsáveis pela justiça, pela paz e pela alegria do Espírito Santo nesta terra, igreja. Essa é a nossa responsabilidade. Quantos estão batizados nas águas aqui? Levante sua mão. Essa é a sua responsabilidade. Ou você achou que era só aquele mergulho que nós demos domingo passado aqui? Só pum, estou salvo. Não! Isso é só o começo. Nós temos um desafio de seguir aquilo que o reino nos coloca na nossa frente. O reino tem outra lógica, amado. Tem outra lógica que não é desse mundo. Outro jeito de funcionar. Porque se a gente faz igual o que todo mundo faz, preocupados com o futuro, com as coisas que eu vou adquirir, com as coisas que eu tenho nessa terra, com a minha conta bancária, com as coisas que eu tenho, olha só como me olham, sou uma pessoa importante. Ai, cansei só de falar. Sabe o que é isso para Deus? Não vou nem dizer porque acho que todos já entendemos. Um dia vamos embora e o que fica é aquilo que nós demos importância e corremos atrás. E fica. Então, o terceiro sinal de que o reino está vivo em nós é que temos claro o que experimentaremos nessa vida. Esse é o terceiro sinal. Nós temos claro o que nós experimentaremos nesta nova vida. Então deve ser, pastor, então deve ser que o que eu experimentarei nessa nova vida, beleza, eu me batizei, eu nasci de novo, eu estou ressuscitado em Cristo, o Espírito Santo me habita, oh glória, aleluia, que poder, oh aleluia, estou conectada com Deus. Eu preciso te dizer que tem coisas que nós não podemos esperar dessa vida. Talvez deve ser que eu sei bem o que vou esperar, porque eu sei que não ficarei mais doente, que eu não vou morrer, porque tem alguns de nós que acham que realmente... Tem gente convencida que não vai morrer, né, gente? Tem louco que acha que não vai morrer, que vive a vida como se não fosse morrer. E pior, vive como se tivesse controle disso. Como se nós soubéssemos que vamos morrer de velho. Quem disse isso? Quem falou isso? Nós não sabemos. Meu pai sempre diz assim, nós chegamos com um prazo de validade. É como se a gente virasse assim, aquele produto, prazo de validade. Esses somos nós. Nós nascemos com prazo de validade. Ninguém diz, meu pai assim, ninguém morre um dia antes, nem um dia depois. Nós morremos no dia que Deus planejou que a gente morresse. Então, quando nós nascemos para essa nova vida, então, não, cristão não pode estar doente, cristão não pode morrer, se servir a Deus, como vai morrer? Como assim? Eu não posso perder minha família, ninguém pode morrer na minha família, porque eu estou convertido. Nós pensamos ainda na nossa
mente de criança, que eu também não serei mais pobre, que o reino é estar bem de vida? Que essa nova vida, eu vou estar bem de vida? Que não terei mais problemas na minha família? Que meus filhos vão ser convertidos? Ou que eu não sofrerei injustiças nessa vida? Queridos, olhemos o sermão de novo, o sermão do monte. Bem-aventurados os que choram, os que padecem, os que sofrem, os que têm sede de justiça, os puros de coração, aqueles ingênuos, sabe, que passa a perna, qualquer um passa a perna, porque deles é o reino dos céus. Jesus nunca nos disse nada disso. Nunca nos disse que a gente não ia passar por isso. Pelo contrário, disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas, e aí vem a promessa. Confiem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo e dei a vocês essa vitória. Essa é a promessa. Não é só que Ele vai estar com a gente. Ele também venceu por nós todas essas coisas. Então Ele nos deu essa promessa. E quando nós olhamos, quando nós dizemos que Jesus venceu, nós estamos falando aí que todas as coisas que nos acontecem cooperam para o nosso bem. Oh, glória! Todas as coisas cooperam. Mas aí a gente sai dizendo assim, sim, todas as coisas cooperam para o bem. Como se todo mundo estivesse no mesmo pacote, né? Calma! Olhe para as Escrituras. Seja leitor. Bote atenção no que a Bíblia fala. A Bíblia é para ser lida. Não é só para ter ela aberta para o Salmo 91 para que não entre diabo na sua casa. É para você ler. E é muito clara a Bíblia. Diz assim, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Diga bem alto. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Não é quem vem à igreja. Não é quem se batizou. Não é quem é bonzinho. Não é quem é pobre, nem quem é rico. Não é quem está doente, nem está com saúde. Não é aquele que é fiel ou infiel. Diz assim, todas as coisas daqueles que amam. São aqueles que amam a Deus. A esses, as coisas cooperam para o bem. Aqueles que amam a Deus. Agora, quando amamos a Deus, quem são as pessoas que amam a Deus? Porque às vezes dizem, eu amo a Deus, pastor, e estou dentro, estou salvo, estou dentro, eu amo a Deus. Talvez todos nós pensamos assim. Quando eu disse, todas as coisas, para aqueles que amam. Eu amo. Se eu perguntar aqui, quantos amam a Deus? Todos vão levantar a mão. Pastora, eu amo, meu Deus. A gente enche a boca para dizer, eu amo esse Deus maravilhoso. Ama mesmo? Ama mesmo? Porque se ama, diz a Bíblia assim, quem ama a Deus? Aquele que considera meus mandamentos e os cumpre. Diz Jesus, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Olha que fácil. Olha que fácil a gente saber se ama ou não ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os cumpre. Esse é o que me ama. É assim que a palavra fala. Agora, como está a nossa vida? Nós estamos amando os mandamentos de Deus e cumprindo os seus mandamentos? Podemos dizer que sim? Ou a nossa vida está assim, mais ou menos, pastora? Alguma coisa, de vez em quando a gente faz. Entenda uma coisa, queridos. Não são os seus mandamentos que Deus manda amar. Não são os seus, com minúscula. Não são teus mandamentos. Não é o teu jeito, a tua vida, o jeito que tu acha certo. Não é o teu achômetro. É os seus mandamentos. São os mandamentos de Deus, não são os nossos. Não é o que nós achamos que a igreja tem que fazer. Não é o que nós achamos que como tem que ser governada a igreja. Não é o que nós achamos de como tem que ser uma vida de um crente. Não é o que nós achamos que é justo. É o que Jesus acha justo.
É o que o reino acha justo, é o que Deus acha justo, é o que Deus acha de nós, é aquilo que Deus estabeleceu para nós como aliança, que somos nós, seu povo. É isso que nós precisamos fazer quando nós amamos a Deus. Então, como estamos então posicionados em Deus? Porque eu quero te dizer uma noite, amado, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, mais uma. Deus, não esperemos que Deus se mova pela nossa situação. Deus não vai se mover pela nossa situação. Não. Deus não se move porque, olha a situação dele, vou fazer alguma coisa. Deus se move pela nossa posição. A posição que nós temos em Cristo. É isso que faz com que Deus se mova. Não é o que estamos passando, mas é o que nós somos em Cristo. E como Ele nos enxerga, diz assim, aquele é meu filho. Ele está posicionado, eu sei, eu reconheço Ele. Porque Ele tem meu espírito, porque Ele segue os meus mandamentos e porque Ele me ama. Então eu vou fazer. Então às vezes a gente diz assim, orei, Deus não fez. Orei, me matei orando, parece que Deus não me ouviu. E eu quero te dizer nessa noite, tu está posicionado como Deus quer que tu te posiciones? Porque disso se trata o mover de Deus sobre a nossa vida. Aqueles que estamos posicionados em Cristo. Temos nos libertado de tanta coisinha, né, queridos? Temos nos libertado de tatuagem. Nós achamos, tatuagem, vou para aquela igreja, porque lá deixam fazer tatuagem. Tá, beleza, sim, temos nos libertado da saia comprida, do cabelo comprido. Nós temos nos libertado do nosso jeito falso de viver a vida, como a maioria dos cristãos vivem. Mas temos botado piercing sem problema, temos pintado o cabelo, maquiado, não sei o quê. Vou lá, venho aqui. Posso viajar lá, posso ir naquela festa, posso não sei o quê, mas o que é essencial não são essas coisas. Isso são bobagens. Não quer dizer nada. O que sim quer dizer, o que é essencial, é estar inserido em um propósito de vida em comunidade. Mortos não entendem a linguagem do reino, queridos. É loucura, mas quem está vivo, nós entendemos o que o céu fala, em nome de Jesus. Agora, se tu baseou tua fé, eu quero com isto concluir. Se tu baseou tua fé numa cura, tá? O que tu vai fazer quando ficar doente? Tu vai questionar. Vai dizer, como assim? Eu com câncer? Ou você acha que faltou gente que comentasse, pastor deve estar mal. Está com câncer no lábio? Você acha que isso não vai acontecer para todo mundo, querido? O que faremos quando ficarmos doentes? Se nós achamos que não vamos ficar, que Deus nos curou, então não vamos ficar doentes. Se tu baseou tua fé no quanto és próspero financeiramente, o que acontecerá quando fiques desempregado ou tua empresa simplesmente quebre? O que nós faremos? Se o nosso sucesso ministerial, e aí já vai para nós que servimos a Deus, estamos sempre no compromisso, se nós baseamos a nossa fé no nosso sucesso ministerial, ou quanto a minha igreja se encheu, quantas pessoas tem 1000 pessoas, minha igreja, eu sou um sucesso. O que vai acontecer quando ninguém mais lembre de nós? Quando a gente passe a ser gente já velha no passado, ou simplesmente o que faremos quando as pessoas decidirem ir embora? Como vai ficar a nossa fé? Se é porque minha família está toda na igreja, eu estou na igreja, minha fé é porque a minha família está toda na igreja, eu criei meus filhos nos princípios bíblicos, está tudo lindo, maravilhoso, está tão perfeitinha a minha casa. O que acontecerá quando tu descubras que teu filho é homossexual? O que acontecerá quando tu descubras que teu filho virou um ateu? Como eu já vi vários. O que faremos? Para onde iremos? Como vai ficar a nossa fé em situações assim? Quando Cristo está no centro da nossa conversão, queridos, a gente não retrocede. Nós continuamos adiante.
Nós continuamos, a gente se renova, nós temos esperança. Nos momentos de aflições, a gente sai mais forte dos momentos difíceis, nos fortalecemos, porque entendemos que Deus está ali com a gente, agarradinho. E Ele nos olha e nos contempla. Então, o que realmente está nos regendo nessa noite e nesse plano de vida. Porque a cruz nos coloca num plano totalmente diferente, queridos. A cruz nos coloca num plano diferente das pessoas que estão mortas. Nós, igreja, não podemos estar mortos. Senão, que diferença nós vamos ter se a gente ainda não ressuscitou em Cristo? Que diferença nós vamos ter das pessoas? Que evangelho é esse que nós temos pregado? Sabe, eu e o pastor, a gente tem se comprometido em pregar o evangelho aqui. E nada além dele. Nada além. Se as pessoas ficam, se as pessoas vão, isso é um problema e uma decisão que cada um vai tomar. Mas aqui, nesse lugar, nós temos nos comprometido a falar aquilo que é verdade. Que é o evangelho. Se isso chega e bate no meu peito, bate no teu peito, glória a Deus, que alegria me dá quando vejo as pessoas mudando. Quando vejo uma pessoa amadurecendo em Cristo, não agindo como uma criança espiritual, como um bebê que chora e que tem que dar leite e trocar fralda. Que alegria quando vê um crescimento de uma pessoa madura. Mas eu tenho entendido, amados, que isso não está na minha alçada. Eu não sou responsável pela mudança das pessoas, eu não sou responsável pelas decisões que elas tomam. E isso enche meu coração de tanta paz. Eu me sinto tão leve quando penso assim, que cada um é responsável pelas suas decisões. Todos vocês são responsáveis pelas suas decisões, assim como eu sou responsável das minhas decisões. É tão libertador quando a gente entende que nós só somos missionários, veículos de Deus. Agora, podemos nós dizer que temos nascido de novo como herdeiros do reino? Nós podemos dizer que sim? Eu comecei isso com uma pergunta, hoje quando comecei com uma pergunta. Termino com a mesma pergunta. Podemos dizer nós que nascemos de novo? Temos nascido realmente de novo? Temos nascido para esse Deus da eternidade? Eu quero que nessa noite a gente possa ir onde nós estamos, fechar os nossos olhos. Porque a Páscoa está próxima. Nós lembramos na Páscoa da morte de Jesus. Não é chocolate, gente, não é ovo de Páscoa, não é você torrar o seu dinheiro com bobagem. É lembrar daquilo que Deus fez por nós, enviando o seu único filho à terra, para nos conectar com Ele de novo. É a última chance que Deus deu ao homem de conexão, o seu Filho Jesus Cristo. Para que a gente viva uma vida em plenitude, conectada com as coisas do céu, totalmente. Essa vida aqui não tem nada a me oferecer, absolutamente. Você pensa realmente que essa vida tem alguma coisa a oferecer? Você está enganado. E eu oro para que teus olhos se abram, teus olhos espirituais se abram nessa noite. Porque o propósito de Deus é que a gente nasça de novo, um novo nascimento. E eu posso te garantir que quando nós nascemos de novo, nós vamos ter dentro de nós algo, um plus, que vai nos dar aquela força para passar as coisas difíceis que nós temos que passar nessa vida. E a gente não vai dar mais preocupado correndo atrás de bobagem. Porque nós temos um propósito muito maior, acima de tudo. E isso nos enche de tanta alegria. E quem está convertido sabe do que eu estou falando. E essa palavra está falando contigo, teu coração, e me sinto assim, pastor, vibrando no Espírito. Oh, glória a ti, Senhor.